Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Mais uma live para organizações. O pessoal aí tá entrando. Esse é um horário bem legal de internet, de conexão, sábado 10h58. É um horário que a gente consegue administrar a nossa agenda junto com a agenda dos convidados. Hoje a gente vai ter Ellen Macedo. Ellen Macedo, que eu tive a oportunidade de encontrá-la, conhecê-la em Brasília, logo que ela chegou em Brasília, vinda de São Paulo. Ela que é uma pessoa extremamente bem informada, bem qualificada. Na ocasião, ela estava trazendo, inclusive, a metodologia de coach game de Israel. É um produto israelense muito efetivo, muito legal para fazer trabalhos de coach. E aí a gente começou uma parceria, uma relação. Depois ela teve um filhinho, enfim, e ela continuou nesse processo aí. Agora, mais do que nunca, quem acompanha ela sabe que ela tem um trabalho muito bacana também com o filho dela, né? Então é interessante a gente estar sempre acompanhando, sempre vendo a Ellen. A Ellen já está aí com a gente, está entrando. O pessoal está chamando outras pessoas, vamos lá. Para que a gente possa iniciar essa live com essa pessoa maravilhosa que é Ellen Macedo. Que legal! Oi, Ellen, gente. bem-vinda, que legal! Lumas Oficial entrou aí, bacana ter vocês aí. O É, Ed, oi, Ed, tudo bem? é uma turma aí, que bom, que bom. Enquanto o pessoal chega, Ellen, eu estava comentando aqui que a gente nos conhecemos aí há um tempo atrás, em Brasília, logo que você estava chegando à cidade, junto com o Exato. Marcelo, seu esposo. Grande Carlos! Ah, turma aí, que bacana, que bacana. E naquela época você estava intensa, né, numa parceria com o Coach Eu, Game, com menina! Points of You, e depois você Exato. fez várias jornadas, teve um filho bacana que é o Rafa. E quem não segue a Ellen, pessoal, ela é uma mãe de mão cheia, ela faz umas coisas incríveis. Na pandemia eu não perco uma, apesar dos meus filhos estão bem crescidos já, é fantástico, porque A casa é um termina que laboratório. é um laboratório e termina que as organizações não deixam de ser isso também, né? E a Exatamente. gente vai ter possibilidade de explorar bastante esse tema. Inclusive, Ellen, esse horário eu terminei definindo ele sempre todo sábado, 10h58, 11 horas, porque é um horário que a internet está boa e que tem muita gente que termina assistindo aí esse material que fica gravado, viu, gente? Vai ficar gravado tanto no IGTV quanto no YouTube. Eu divulgo pelas redes sociais. Essas lives corporativas eu também publico no LinkedIn, enfim. Não vai ter falta de oportunidade de ouvir a Ellen, que é uma pessoa fantástica, e compartilhar depois com as pessoas, porque eu tenho certeza que os conteúdos são muito ricos e vocês vão conferir. O Euler entrando aí, Euler Macedo, nossa, Valeu! quanto tempo que eu não vejo esse rapaz, que legal. Francisco entrou, bacana. Ellen, eu queria que você se apresentasse, sua trajetória, como é que você chegou a essa metodologia, por que que você chegou, por que que você se sentiu instigada, né, por esse tema, que é a imunidade à mudança, e é tão adequado para os nossos dias, porque eu costumo falar, inclusive, Ellen, que não é uma questão mais de sair da caixa, simplesmente rasgaram a caixa e aí a gente está de fora dela agora. E o que nós vamos fazer com isso, né? Então me Olha, fala aí, Ellen. eu tenho uma provocação primeiro para fazer, até antes de falar de mim, porque vamos rememorar aqui uma outra professora. Eu sou muito fã das professores, né? Eu sou, nossa, apaixonada por todos os meus mestres e a Sara Sarasvati é uma delas, né? A do Effectuation. E a Saras, ela fala uma coisa tão bonita, tão interessante, é um experimento que ela faz nas aulas dela. Ela pega duas caixas. A primeira caixa, ela coloca 5 bolas azuis e 5 bolas vermelhas. E na segunda caixa, ela coloca bolas azuis e vermelhas. Ela convida alguém da plateia, dos alunos, né? Ou da palestra, e fala assim, olha, eu preciso que você... A sua missão é escolher, pegar uma bola vermelha. Qual caixa você escolhe? A caixa 1.
com os parâmetros dados, 50-50, ou a caixa 2, que você não tem nem ideia do que tem lá dentro. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que está todo mundo na caixa 2, querendo muito, muito a caixa 1, mas que não está tendo alternativa, né? Nós estamos vivendo muito, nós estamos, mesmo sem escolher, a boa parte das pessoas escolhe a caixa 1. Mas nós não estamos dando conta de escolher agora. Nós estamos na caixa da incerteza. Ela explica, ela mostra isso para explicar a diferença do risco e da incerteza. Quando eu sei os parâmetros, 50-50 ali, 5 azuis, 5 vermelhas, eu estou falando de tomar risco. Quando eu não sei os parâmetros, que é muito do que está acontecendo agora, então eu estou num grau de incerteza muito grande. E é exatamente esse grau de incerteza, sabe, assim, lidar com a incerteza que veio me trazendo até aqui, quando eu olho para trás, sabe? Então, assim, eu sou a mãe do Rafa, a mulher do Marcelo. Pode ver aqui que eu tenho umas coisas de mergulho, globo, peixe, o Rafinha está aqui, eu e o Marcelo aqui, meus pais ali. Eu acho que eu sou a composição de tudo isso, né? De toda a história da minha vida, de todas as pessoas com quem eu convivo. Eu acho que isso sou extremamente curiosa. Nossa Senhora, tenho até que frear de vez em quando a curiosidade, porque... E estou sempre estudando. E como é que eu cheguei nessa metodologia, né? No Keegan? Na verdade, foi até antes um pouco. Eu cheguei no Maturana. Eu queria muito estudar alguma coisa em que ampliasse o meu olhar sobre as coisas, e eu cheguei lá por causa do nosso amigo Henrique Santana, que é outro mestre para mim. Nossa, Grande uma Henrique. pessoa espetacular e que eu tenho como muito próximo do coração, assim, né? E o Henrique é um espetáculo de pessoa mesmo. E aí fui parar lá no Maturana, o Rian Carlos, que está aqui, está lá no Chile, assistindo a gente. Oi, mãe, você está aí também, um beijo. Ah, que legal! Dona Odete, você tem uma filha fantástica, hein? Um genro maravilhoso e um neto que eu não tenho nem comentário. Ai, que delícia, minha mãe está aqui. Então, assim, eu fui parar lá no Maturana, no Chile, tive uma experiência espetacular. E, de alguma maneira, uma das coisas que eu ouvi lá, que eu já ouvia do Henrique, eu ouvi lá, foi aquela lei da conservação, né? Tipo, a gente é capaz de uma lei sistêmica, né? A gente é capaz de fazer muito mais para conservar ou não perder algo do que para conquistar algo novo, ou algo que a gente deseja. Isso, desde 2018, isso não sai da minha cabeça, sabe? Assim, ficou... E aí, repete esse conceito sistêmico que o pessoal está chegando aí, porque ele é muito importante, o Maturana traz com muita consistência. Até porque, pessoal, quem não conhece Maturana, Maturana é um biólogo que ele comprovou, né, que a questão dentro sobressai sobre o externo através de uma experiência da salamandra. Fala um pouco sobre isso também, Hélio. Eu acho que o pessoal que não conhece vale a pena. Ele tem uma experiência também do olho do pombo, né? Em que ele virou o olho do pombo e, mesmo assim, o pombo continuava a fazer um processo que já fazia antes. Então, quer dizer, então não é externo, não é o que ele vê do lado de fora, é o que já está introjetado. Na salamandra ele também fez uma coisa parecida. E ele é um senhor de hoje, 92 anos, de uma humanidade enorme, né? E que também de um fundamento científico fenomenal, né? E que por observação, por laboratório, por viver, pela vida, pela experiência de vida, né? Desenvolveu algumas leis sistêmicas. E uma delas é essa que a gente estava conversando aqui agora mesmo, né? Que inconscientemente a gente faz mais, se dedica, dá mais energia, põe a inteligência da gente, o esforço da gente para conservar algo do que para conquistar. Então, isso sempre me tocou muito e eu tinha ainda uma certa dificuldade de olhar isso de forma prática, sabe? Assim, de uma maneira que, tá, mas isso daqui é uma lei sistêmica, ela é bem geral para o mundo, para as pessoas, para as organizações. E como é que eu faço para desdobrar essa lei? Né? E aí, tomando um café com o Henrique, com esse incômodo, né? Grande, ele falou, pô, você tem que conhecer o trabalho do Robert Keegan e da Lisa Lahey com Imunidade à Mudança, que é esse livro aqui. Ele me falou, assim, no mesmo dia, sabe aquele... Compre num clique, né? No café ali mesmo eu já comprei, chegou em poucos dias e eu já comecei a me debruçar
sobre ele no começo de 2019. E foi muito curioso, porque, sabe assim, aquela flechada no coração? Aquele impacto, né? Do tipo, meu Deus, parece que isso faz tanto sentido, né? E o Keegan e a Lisa, eles conseguiram, numa forma de... sabe o Canvas, do modelo de negócio? Né? De Sim. maneira simples, mas muito profunda, sabe? Criar um mapa em que você vê o que você está conservando. O que você está se esforçando tanto para não perder a ponto de você não conseguir conquistar aquilo que você também tanto quer, sabe? E aí eu tive que ir atrás, né? A curiosidade, a flecha da curiosidade me pegou, e aí eu acabei indo para lá em setembro do ano passado, né? Para poder fazer o curso presencial com eles. Antes disso, o que eu aprontei? Porque quando você lê o livro, inclusive, gente, eu recomendo muito. O livro se chama Imunidade à Mudança, tá? Do Robert e da Lisa. Quando você lê o livro, você consegue aplicar em você, sabe assim? Então, eu já ia eu mesma fazendo os meus mapas, né? Facilitando. E eu fiz 3 mapas meus. E convidei algumas pessoas para fazer um laboratório comigo. Fui fazendo os mapas com essas pessoas também. E as coisas iam ganhando uma vida, uma profundidade, sabe? E também não era de uma maneira catártica, sabe? Era um jeito respeitoso demais. E quando eu tive em setembro com o Keegan, eu entendi. Por quê? Porque ele também, assim como Maturana, é um cientista de longa data, ele pesquisa, esse livro é fruto de 30 anos de pesquisa em Harvard. E aí, quando ele fala, sabe aquela coisa que o outro é um cristal, assim como eu, né? É tão delicado, tão sensível, Perfeito. e eu preciso cuidar daquela pessoa. É isso, sabe? É um desdobrar a pessoa de dentro, sabe? Você vai desdobrando e vai vendo, e vai olhando, e vai se percebendo, a ponto de perceber, que eu acho muito bonito nesse processo, que você não está fazendo isso contra você. Você não é incompetente por não conseguir atingir seu objetivo. Você não é incapaz de realizar. Não é nada disso. Isso que pregam por aí, né? Às vezes, que as pessoas, a gente se sentir assim, essa coisa. Não é nada disso. A gente só faz isso por um objetivo muito simples, que é de autoproteção. A gente quer se preservar. Então, é muito bonito o desdobramento. É interessante você trazer isso, né, Ellen? É um processo que, inclusive, honrando aqui Jung, né, quando fala, quando você toca uma alma, seja apenas uma outra alma, eu acho que os grandes sábios, né, Maturana, Keegan e tantos outros que trazem metodologias muito amorosas, muito respeitosas com o ser humano, né? Porque o ser humano, ele é vulnerável, ele está aqui porque ele está se desenvolvendo, evoluindo, progredindo. E o que me surpreendeu muito e que você trouxe sobre essa parte da imunidade à mudança, que eu tive a oportunidade de fazer o meu mapa contigo, e foram poucos encontros, mas muito profundos. Maria do Sol, linda, bom te ver aqui, viu? É uma pessoa fantástica, Maria do Sol, uma grande coach internacional também, muito legal ver ela Maria aqui. do Sol, bem-vinda. Não nos E conhecemos pessoalmente, mas sou sua fã já. aqui tem um monte de fã seu, viu, Maria do Sol? E é legal, quando eu fiz esse mapa, eu achei isso que você falou. Parece uma coisa, parece muito simples, mas no nível de profundidade muito alto. Eu lembro que a gente estava num café fazendo o meu mapa e por várias vezes eu me emocionei, né, durante o meu mapa. Porque, pessoal, não tem como. Hoje o processo é de aprofundar no autoconhecimento, né? Porque a gente não tem como ofertar para o outro se a gente não consegue acessar esse lugar, né? Então é legal, só reforçando a importância desse trabalho que a Ellen não só ficou no livro, na leitura, na aplicação, nos temas, mas ela foi lá na fonte, né? E ser qualificada por essas pessoas
bacanas, maravilhosas. Mas você não me respondeu uma pergunta lá no começo, que Volta, foi volta. assim, eu acho, não, você até me respondeu, você falou que foi no café com Henrique Santana, muitos conhecem ele aí também, que você decidiu fazer a imunidade e a mudança por uma dica dele. Mas antes você já estava fazendo um trabalho lá com Maturana. Mas entre esse hiato é muito importante, estão pedindo para você mostrar o livro novamente, tá? Ah, Imunidade, a pode mudança, mostrar. Aqui. isso. Imunidade Imunidade, à mudança. tá? Que é importante perceber, Ellen? Porque eu sei que você é uma pessoa profunda, é uma buscadora, a gente é inconformado, eu, você, Ike, uma galera aí, e Isso está faz parte sempre desse meu grupo. procurando. Faz parte. Você trouxe, inclusive, um aspecto muito legal que eu vejo que os grandes líderes hoje têm a curiosidade como uma mola, né, de impulsionar. Né? E eu acho fantástico, inclusive, o trabalho que você faz com o Rafa, eu acho que é um aprendizado para nós adultos também acompanhar, de ver uma criança, porque é essa criança que está em nós, que é os líderes agora, nesse momento presente. É essa pessoa. E aí você, depois do Maturana e no café com o Henrique, você sentia a necessidade de algo a mais em algum momento, porque o Maturana te provocou em muitas questões. Muito, muito. Né? Nossa, O que naquele momento, antes de descobrir, porque eu percebo que a imunidade à mudança funcionou para você muito, e é uma poderosa ferramenta de trazer assim, para o concreto, para um processo, para etapas muito concretas de você buscar olhar e ter a consciência do porquê se resiste tanto a essa mudança. Qual é o padrão que você está sustentando para permanecer a fazer alguma coisa que você quer abrir mão? Porque o grande desafio é esse, olha, eu não quero mais ser essa pessoa, mas eu continuo fazendo o mesmo padrão de antigo. Como é que foi, primeiro, esse desejo intenso que aí no café você descobriu esse ponto. E depois, o que de fato, para ti, para várias pessoas como eu, que fizeram um mapa contigo, o que você percebe que foi a chave, que virou? Como é que foi esse processo? Compartilhe um pouco disso com a gente. Tem um tá. monte de gente curioso Vamos aí falar para dos entender. mapas. Vamos falar dos mapas. E depois, com o tempo, eu quero voltar a falar disso que você trouxe da criança até o adulto. Deixa eu até anotar aqui para a gente não esquecer. Beleza. O mapa, assim, primeiro, o que me fez buscar, assim, né? O que mais, além da curiosidade? Recentemente eu estava com a Bel, que está aqui presente, minha tutora maravilhosa, Bel, beijo, num curso que se chama Aprender em Comunidade, com o professor José Pacheco. E ali a gente falou, né, que o professor, a pessoa que ensina, ele não ensina o que ele faz, ele ensina o que ele é. Então, nesse trabalho de desenvolver pessoas, de apoiar pessoas a se desenvolverem, eu não vejo outro jeito a não ser eu também me desenvolver. Eu também estar em constante desenvolvimento. Senão, o que mais? Se eu sou cada vez melhor... Incongruente, né? É incongruente. E como é que você vai conduzir uma pessoa por uma estrada que você não passou por ela? E Vai se eu terminar as não duas caindo no. Pois é, e se eu não sou constantemente a minha melhor versão de mim, se eu não estou constantemente olhando para mim, como é que eu vou ser melhor para apoiar os outros? Eu acho que é incoerente. Então, para mim, isso é uma via do trabalho. Então, parte disso, parte do que me levou a ir, é isso, e parte também porque eu queria conhecer a minha imunidade à mudança. Eu queria entender, sabe assim, qual é? Porque a gente fala, eu vou apresentar um mapa para vocês, tá? O mapa é simples como isso daqui. É isso. Olha só a simplicidade disso. É um documento de uma página com 4 colunas. É só isso. O mapa não é mais nada além disso. E eu falei, gente, mas de uma maneira muito simples assim, será que eu vou conseguir entender? Porque quando a gente fala do mapa, eu vou apresentar o mapa inteiro para vocês agora, que eu acho que é muito útil a gente conhecer, tá? Na primeira coluna, a gente tem o que a gente chama de compromisso de melhoria. E nesse compromisso de melhoria, o compromisso não é um resultado finalístico ao que eu quero chegar. Por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero mudar de emprego, eu quero perder
X quilos, porque eu estou acima do meu peso, eu quero fazer a minha equipe fazer tal coisa, porque é a outra pessoa, não é você. Então, quando a gente olha para esse objetivo aqui, ele tem que ser muito, mas muito bem trabalhado. E aí, Ricardo, você pode falar quanto a gente conversou sobre o seu objetivo, não é? Até a gente encontrar alguma coisa que é um desejo profundo seu, algo que você realmente precisa melhorar naquilo, dentro do seu contexto. Tudo tem contexto, né? No seu momento de vida. O que está difícil para você fazer hoje que seria muito útil se você se melhorasse, não é? Então, a gente, nesse processo de melhoria contínua, né, a gente estabelece aqui. Que tipo de objetivo tem mais me chamado a atenção? Objetivos de pessoas que buscam autoconfiança, precisam confiar mais em si, porque em algum momento na vida perdeu esse elo. Eu tenho visto uma dificuldade das pessoas lidarem com críticas. Então, objetivos para lidar com crítica. Objetivos relacionados à impulsividade, sabe? Melhorar essa impulsividade na resposta. Objetivos voltados para não ter paciência, eu preciso melhorar, eu preciso ter paciência para ouvir, eu preciso ter paciência para fazer, eu preciso seguir alguns processos e eu atropelo as coisas. Então, tem muitas coisas bonitas surgindo, sabe? Especialmente nessa época de pandemia. Então, quando a gente passa, o bonito desse mapa é que assim, o processo é todinho dialético. Normalmente, gente, quando vocês têm um objetivo, como é que funciona? Eu tenho um objetivo, a gente está acostumado a pensar linear, né? Eu tenho um objetivo, então eu vou listar tudo que eu tenho que fazer para chegar no meu objetivo, né? Aqui, a gente faz o oposto. Aqui, nessa segunda coluna do mapa, o que a gente vai fazer? A gente vai listar o que a gente faz ou deixa de fazer que é contrário, frontalmente contrário ao meu objetivo de melhoria. Olha só daí a pessoa já fala, poxa, que isso? É diferentão mesmo o negócio, né? Mas é mesmo, é dialético. O adulto, ele se desenvolve num processo de múltiplas perspectivas. É muito importante isso. A área de estudo do Kegan é desenvolvimento de adultos. E lá no Maturana eu aprendi que a criança se transforma com o adulto na convivência. Então, se o adulto não for melhor, a criança também não vai ser diferente. Não é? Perfeito. Então, por isso que também quem tem filho, sabe assim, quem convive com criança, quem é professor, quem é cuidador, fica aí a dica, né? Então, aqui a gente explora então, os comportamentos são contrários. Depois dos comportamentos contrários, ou seja, o que você realmente faz hoje, certo? A gente vem explorar o que a gente chama de compromissos ocultos. Por que eu quis explicar isso? Porque aqui, vocês podem ver que no mapa tem isso daqui, não é? Esse ciclo aqui. É exatamente onde a gente fica preso. Aqui, na primeira coluna, o meu objetivo de melhoria, eu tenho aqui aquilo que eu quero conquistar. Quando é o meu objetivo declarado, sabe assim? Mas eu me comporto de forma contrária a esse objetivo. Eu estou fazendo algo contrário ao que eu realmente quero. E aí, quando eu exploro os compromissos ocultos, o que eu exploro? Eu exploro aquilo que está lá no meu cerne, lá dentro, que eu realmente faço, o que eu realmente faço. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é melhor com exemplo, né? Mais rico. Recentemente eu fiz um mapa lindo, e eu não posso, claro, a gente nunca revela nome, e eu falo que mapa de imunidade e mudança, gente, é igual roupa íntima. A gente não sai mostrando. Sabe, um negócio muito tem que preservar. Então, assim, uma pessoa que está com muita dificuldade de lidar com críticas é uma pessoa que falou, poxa, eu vejo que no meu caminho eu acabo escolhendo posições nas organizações que são menos complexas e de menor visibilidade, e por isso eu não estou me desenvolvendo tanto, porque uma pessoa tem plena capacidade de ser um grande líder, né? Mas eu prefiro não escolher essas posições, mesmo que eu receba os convites, sabe? Por quê? Por causa desse raio, desse medo de lidar com crítica. Então, o objetivo era esse, né? O que faz ou deixa de fazer, né? Então, deixa de assumir posições de maior exposição, por exemplo, né? Deixa até de aprofundar em determinados assuntos, de ler tecnicamente as coisas, porque, né, se afasta desse processo. E quando a gente for explorar aquela terceira coluna, aqueles compromissos ocultos, olha só que coisa bonita. Saiu coisas assim, eu me preocupo em não atender expectativas, eu me preocupo em
parecer incapaz, parecer ineficiente. Eu me preocupo em ser rejeitado, em ser desgostado, em perder meu vínculo com as pessoas. Pum, a gente achou o compromisso oculto. Então, por que essa pessoa está comprometida em não parecer tudo isso, em não perder os vínculos dessa forma, ela se comporta do jeito que ela se comporta. E, honestamente, assim, sabe? Se a gente pensar que a pessoa está se protegendo de não ser incompetente, de não ser insuficiente, de não ser ridicularizado, sabe assim? Se lá dentro ela acredita profundamente nisso, ela deveria estar fazendo muito mais dos comportamentos que ela faz, né? Porque é autoproteção. Então, veja, não tem nada de incompetência, não tem nada de incapacidade. É um processo muito bonito de reconhecer a humanidade nessa pessoa, reconhecer que todos nós temos esses desafios, esses medos, esses receios, né? E olhar para isso e ver, poxa, eu estou me protegendo. E questionar. A beleza do dialético é questionar. Será que eu preciso me proteger disso mesmo? Quando a gente olha para isso, vem normalmente de uma coerência histórica da pessoa, das experiências de vida dela desde a infância, não é? Então, basta olhar, sabe, como é que foi em casa, como é que foi na escola, como é que essas relações foram sendo construídas. Mas a gente não precisa necessariamente fazer um grande mergulho na história de vida, é bom fazer, mas não precisa, nesse momento para o mapa, fazer esse grande mergulho, porque nós estamos buscando fazer o quê? Explorar a quarta coluna. O que é a quarta coluna? Essa daqui, né? Aqui. Antes aqui, ó. Aqui é o meu pé no acelerador. É o que eu quero fazer de novo, de diferente. Quando eu descubro todos os meus compromissos ocultos, que é essa proteção que eu tenho, algo de que eu estou me protegendo, os meus gatilhos do que eu vejo como perigo para mim, quando eu descubro isso, eu descubro o meu pé no freio. Olha que loucura. Então, eu sou capaz de colocar o pé no acelerador e o pé no freio na mesma intensidade ao mesmo tempo. O que isso significa? No carro, vamos ver, né? Como é que o carro fica, Ricardo? Parado, né? E gastando energia, né? Isso, exato, né? O motor fritando, o pneu fritando. Exatamente. No corpo humano, o que é isso? É ansiedade. E uma ansiedade tamanha que pode gerar coisas mais graves, né? A Marli, que é psicóloga, está aqui, minha Marli querida, ela né, conhece bem isso. Quando a gente tem esse processo de compromissos ocultos não revelados, o que vai acontecer? A gente vai tá o pé no freio e vai no corpo ter ansiedade. Cara, eu consigo, não é? A nossa live não é exatamente sobre por que a pessoa não consegue mudar, mesmo ela querendo. Exatamente. Então, ela quer muito, mas tem alguma coisa que freia. Sabe? O que é isso? São esses nossos compromissos ocultos. Mas, graças a Deus, ainda bem, nós temos uma quarta coluna nesse quadro. Não para ainda, não. Ai, meu Deus. A pessoa nessa hora fala assim, meu Deus, agora eu tô preso na rabeira. O que eu faço? Eu não saio daqui. Tem solução, gente, tem. Então, olha só, a gente vai para a quarta coluna do mapa, não é? E nessa quarta coluna aqui, que é o mais lindo, a gente vai explorar o que o Keegan chama de as lentes que eu enxergo o mundo. Algumas pessoas chamam de crença, ideias fixas, tem vários nomes, né? Crenças limitantes, tem vários nomes. Ele chama de as lentes que eu enxergo o mundo, que eu acho muito bacana. Por quê? Por exemplo, a gente pode descobrir, são coisas que a gente assume como verdades, como certezas. E aí, lá no Maturana, a gente fala que, né, de soltar certezas, é essa hora da gente dar visibilidade para as certezas que a gente tem. Então, a gente vai explorar que certezas são essas. Então, por exemplo, essa pessoa, né, de lidar com crítica que estava barrando o seu próprio crescimento profissional. Eu assumo que se eu não for plenamente capaz de fazer as coisas, eu vou ser ridicularizada, eu vou ser objeto de piada. Os meus colegas de trabalho vão fazer piada comigo. Ele assume isso como uma verdade absoluta. Ele vincula a sua capacidade diretamente a ser piada, ou a sua potencial, erros. Se eu cometer um erro, vão fazer piada, eu não vou suportar. Eu assumo que eu vou ser considerado, se eu errar no trabalho, eu vou ser considerado burro e incapaz. Gente, isso é de uma força. É muito forte. Sabe assim? Você olhar para isso como
caramba, e nesse momento é muito curioso, porque ao mesmo tempo que a pessoa fala assim, mas eu sei que isso não é verdade. Quando ela escreve, quando escreve no papel, né, a gente faz tudo escrito, quando escreve, ela começa a causar uma dissonância, sabe? Assim, tipo, nossa, mas eu sei que isso não é verdade, mas ao mesmo tempo eu sinto. É o que a gente chama, né, dá uma dissonância entre a cognição e a emoção, assim, e esse processo é todo isso, sabe assim? E a gente tem uma coleção, então, de certezas que a gente mapeia, não é? E o que que a gente faz? A gente vai falando, vai falar sobre mudar o comportamento, porque normalmente, o que que a gente faz, né? Vamos lá. A gente coloca alarme no relógio, a gente coloca post-it no computador, para lembrar a gente de fazer uma coisa diferente, não é? Para lembrar que o nosso comportamento não está adequado. Mas a gente vai, nesse processo do mapa de imunidade à mudança, lidar diretamente com o comportamento? Não. A gente vai mudar a lente. A gente vai assumir, né, que possivelmente as lentes que a gente mapeou, as crenças, as ideias fixas, elas têm alguma distorção, não é? Então, é como se até aquele momento que eu mapeasse, eu tivesse vestindo essa lente, assim, no meu rosto, que eu nem sei que ela está lá. Eu enxergo o mundo desse jeito, eu não sei que a lente está no meu olho. De repente, eu pego essa lente e distancio um pouquinho. Eu ganho alguns centímetros de distância dela, e quando eu ganho esses centímetros de distância, eu posso olhar para elas. O Keegan, na teoria dele, ele explica que esse momento eu deixei de ser sujeito do meu desafio e eu passei a ter o meu desafio como um objeto no qual eu posso olhar, analisar. E é muito lindo o processo. Então, a forma que a gente faz aqui é o quê? Não é necessariamente mudar os comportamentos diretamente, mas é mudar a forma como eu vejo o que me acontece, a forma como eu atribuo significado às coisas, corrigir possíveis distorções nessas lentes. E quando eu corrijo, eu sinto que aquilo não é tão perigoso mais para mim, não é tão arriscado. Eu não tenho que me proteger tanto daquilo que eu acreditava que eu tenho que me proteger. Então, eu crio uma nova ecologia emocional. Eu me sinto diferente. E porque eu me sinto diferente, eu começo a liberar meus comportamentos. Eu começo a mudar. Mas é muito interessante, porque aí eu revelei, a gente revela no mapa de imunidade e mudança, um modelo mental, né? Meu modelo mental tá assim. E aí a gente chama de mindset, né? Tem o 7 no final. Quando eu mudo meu modelo mental, quando eu começo a ver as minhas lentes, e aí tem uma fase que é tão importante quanto, porque só o mapa não funciona, gente. Você olhou para o mapa, a pessoa normalmente, quando olha o mapa, ela já tem um impacto e ela já começa a perceber que não é tudo aquilo mais. Só que a gente tem que sustentar essa mudança. Se a gente não sustenta a mudança, a chance, o status quo é poderoso demais. É capaz de a gente continuar com pulinhos, com voozinhos de galinha, sabe assim? Então a gente tem que sustentar isso, porque eu revelei um modelo mental e aí a gente vai fazer testes. O período de testes vem depois do mapa, que é o quê? A gente vai olhar para como, de forma segura, muito segura. Porque nós estamos falando que quando eu me sinto inseguro ou em perigo, eu ativo o meu mapa, minha imunidade à mudança, eu não saio do lugar, eu fico lá naquela roda presa? Pois é. Então, qualquer teste que a gente tem que fazer tem que ser seguro. Ele tem que ser simples, mas simples demais. Sabe assim, não pode ser nada mirabolante. Ele precisa... Às vezes as pessoas escolhem fazer coisas menos interativas, como, por exemplo, eu percebi que eu tenho, que eu acredito mesmo, que eu vou ser ridicularizado se eu me expor, né? Então, que eu vou ser colocado em teste. A minha identidade está à prova em relação a isso, né? Então, poxa, eu vou ler a respeito disso. Eu vou assistir um TED, sabe? Assim, eu vou conversar... aí passa para o mais interativo. Às vezes a pessoa quer conversar com um amigo que não é do trabalho, mas que já passou por uma situação semelhante, como é que ele... né? Algumas pessoas escolhem conversar com um terapeuta, que é muito valioso também nesse momento, para entender a história e tudo, né? Algumas pessoas escrevem a autobiografia daquela lente. Perfeito.
Perfeito. Olha só, Ellen, a gente já está com algumas perguntas. Até, pessoal, quem entrou agora ou depois de começar, vai lá, sugiro, recomendo, assista do início. Teve uma colocação aí, mapa não é território, perfeito, isso é uma colocação da PNL, mas quando a Ellen traz a informação sobre mapa, não é esse mapa que ela está tratando da PNL, é o mapa de imunidade a mudanças, que a gente começou a falar lá atrás. Um ponto aqui, Ellen, teve uma colocação também de JZ, provavelmente alguém aí de língua, alguém do Chile, porque veio em espanhol, ele traz a questão dos mandatos familiares, que é uma questão mais sistêmica, né, que a gente vê muito isso nos campos sistêmicos, pode ser sim, né, que aqueles nossos pactos ocultos venham de um campo sistêmico, ou venham do ambiente. Até um grande amigo nosso sistêmico, um dia desse, eu perguntei para ele assim, cara, o Freud fala que o homem é fruto do meio. O Bert Helling fala que a gente vem de questões sistêmicas, de herança sistêmica. Quem que está certo, Bert Helling ou Freud? E aí, pessoal, naquele momento, ele me deu uma resposta que para mim foi muito satisfatória e muito importante a gente entender. A gente é influenciado de várias maneiras. Tá certo? Então, o Freud está certo quando fala que a gente é fruto do meio, e o Bert Helling também está certo quando fala que a gente é fruto de um campo sistêmico. É como se, e nesse dia, essa pessoa me respondeu isso, é como se nós nascêssemos com 2 discos de computador. Um já vem gravado das questões sistêmicas familiares, e outro vem virgem, e vem sendo gravado a partir das relações que a gente vai adquirindo. Agora, qual deles está em ação naquele momento? Aí eu trago um conceito budista, né? Que a gente tem aqueles 2 animais dentro da gente, o bom e o ruim. Qual que está sobrepondo sobre aquele que você alimenta mais, né? E nesse caso específico, o alimentar mais é dar consciência, porque todo o processo terapêutico é você dar consciência. Quando a Ellen traz esse processo todo, que fala assim, nossa, eu tenho um objetivo, mas eu não consigo atingir ele, tá certo? O primeiro passo que a Ellen trouxe para a gente é definir claramente esse objetivo. Segundo passo, fazendo um resumo, Ellen, teve pessoas que entraram agora. Segundo passo, pessoal, é assim, o que você faz de fato que é contrário a esse objetivo. Né? Por exemplo, eu quero emagrecer bastante, mas todo dia eu como uma pizza, ou como muito carboidrato, e aí por diante. Então, o que você está fazendo que é contrário a esse objetivo? Aí no terceiro ponto, vem os pactos ocultos. Mas vem cá, por que você está fazendo isso que vai contrário? Porque isso está alicerçado em alguma coisa oculta que você vem alimentando aí, seja do campo familiar sistêmico, seja de uma questão de crença que você adquiriu nesse momento da sua história e tal. E a partir daí desses pactos ocultos, você vai ver o que está por detrás desses pactos. Né, que são as crenças que você colocou. E aí, no momento que você identificou essas crenças, você distanciar aqui. O Keegan fala da questão das lentes. Né? Isso. E o mais fantástico disso tudo é essa parte final que a Ellen trouxe, que é o seguinte, pessoal, como de forma segura você pode alterar essa lente mental, usar de outra cor, outra tonalidade, experimentar outras possibilidades. Porque o aprendizado, no final das contas, ele só ocorre quando a gente vivencia. Então, você precisa ter o processo de experimentar, de vivenciar, para que você possa internalizar e falar, opa, não é tão inseguro assim, não é tão problemático assim se expor, porque, cara, todo mundo, em algum momento, está num processo de aprendizado, vai ter algum equívoco, vai fazer alguns deslizes. Tem até uma citação que eu gosto demais, Ellen, e isso me ajudou muito, muito, muito para experimentar coisas que eu tinha receio. É uma citação do Dale Carnegie, que ele fala assim, o que de pior pode acontecer? E por isso que a Ellen traz, com muita sabedoria aí do processo, que é o seguinte, o que você pode se colocar, experimentar de uma forma mais segura?
E aí a Ellen traz, inclusive, a troca de experiências com especialistas, com várias pessoas que possam te dar também um outro olhar, né? Para que você se sinta assim, com cautela, com uma segurança, mas sem querer eliminar riscos, porque não existe aprendizado com risco zero, tá certo? Mas que não te, digamos assim, te crie algo que realmente te põe para baixo, assim, te arrase, mas que te construa, te evolua. É o processo de academia de ginástica também. Ninguém vai para a academia para pegar o peso que é levinho. Você vai para lá para ter esforço, né, para ter suadeira e trabalho. Eu acho que foi um resumo bem rapidinho, porque eu estou vendo muita gente, e tem uma pergunta aqui, Ellen, que eu acho que você respondeu, inclusive no início, mas como a Maria José trouxe de novo, eu acho que é um reforço importante. Que, quais são os desejos e mudanças mais comuns que você lida nesses mapas de imunidade? Eu lembro que você respondeu lá no início, mas resgata aí, por favor. Tem sido muito voltado para ter mais segurança em si. Ele tem aparecido muito, né? Ter autoconfiança. Tem sido ter mais paciência com as outras pessoas. Ele se desdobra, cada mapa é um, mas ele é lindo. Tem um traço também comum em pôr limites às coisas, como é que eu traço os limites mais adequados para mim, né? Não é só uma questão de não se sentir autoconfiante, mas sentir que as coisas invadem muito o seu mundo, né? Aparece também em relação a peso, eu não sei, eu não comentei, né? Mas um dos livros que o Keegan percebeu, que a imunidade à mudança é mais comum, né? O livro dele é o peso adequado precisa da mente adequada, né? Em inglês, eu não sei se tem em português, é right weight, right mind. Então, que mentalidade você constrói. E ele mesmo, nas aulas, conta o mapa de imunidade à mudança dele em relação à comida. Sabe assim, o que ele faz em relação à comida, que é muito bonito também. Então, que legal. O lidar com críticas, lidar com os seus próprios erros, sabe assim, aparece também de forma relativamente comum. Eu queria aproveitar esse ponto agora, porque tem outra colocação aqui que eu acho que é importante. E eu sei que o volume de informação é demais, gente, para uma live, mas a gente vai procurar. Pesquisa, gente. 30 anos de pesquisa. Tem esse segundo aqui, é muita coisa. O que tem numa pergunta aqui como é que o mapa de imunidade à mudança pode contribuir, pode ajudar nos processos de mudanças organizacionais? E eu sei que você é mega nisso, porque a gente tem, graças a Deus, uma boa parceria e você tem me apoiado muito nos desafios que eu encaro aí. Traz aí pra gente, Sabe que a gente, no mapa de imunidade à mudança, ele é lindo quando ele é feito com líderes. Vamos pensar. Os líderes são pessoas que têm uma grande influência sobre uma equipe, sobre toda uma extensão, né, de pessoas, uma quantidade grande de pessoas. Então, ele é muito bonito, por quê? Porque à medida que o líder, inicialmente, né, ele muda o seu jeito de ver as coisas que são mais arriscadas ou perigosas para ele, muda o seu jeito de se sentir em relação a determinados perigos. Pode ser desde entender que uma pessoa se comporta de alguma coisa e ameaça a minha posição, por exemplo, ou implicar com uma pessoa porque ela não contribui, porque ela é mais calada, sabe? Tem de tudo, né? Então, quando a gente lida com líderes e eles mudam a forma de ver determinadas coisas, não é? De que elas não são tão ameaçadoras e desenvolve, junto com esse novo modelo mental, um novo conjunto de habilidades específicas para lidar, para sustentar esse novo modelo mental, gente, isso é transformador nas organizações. Vamos lá. Tudo tem contexto. As organizações, elas têm a cultura delas, não é? E o que é uma cultura? O Maturana fala de uma maneira bonita. A cultura é uma rede de conversas. É como você conversa na empresa. O Peter Senge, que é desculpa, não é o Peter Senge, me desculpa, né? O nosso guru me fugiu o nome dele, da cultura organizacional, professor do MIT, emérito. Se alguém souber, a gente escreve no chat, eu me esqueci. Mas vamos lá. O que ele diz? Senhorzinho também já de 92 anos. Se me ocorrer, eu falo.
ele diz que se a gente vê visão e missão, valores no site, não é o suficiente para você entender a cultura de uma organização. Para você entender a cultura, você tem que se sentar na mesa de reunião e escutar. Como as pessoas escutam no corredor? Como é que elas tomam decisão? Quem é que fala, quem é que não fala? Sabe assim? Então você precisa entender como é que as pessoas conversam, né? E a forma de conversar tem a ver com o quê? Também com a imunidade de mudança, com as lentes que você vê o mundo, não é? Então, quando a gente trabalha com líderes em sprints de desenvolvimento, em que eles olham o mapa de imunidade de mudança, olham o modelo mental e também desenvolvem habilidades específicas para sustentar esse novo modelo mental, a gente já tem uma potência de a alteração e mudança no ambiente organizacional. Mas tem mais, gente. Deixa eu contar o plus da história. Às vezes, uma equipe inteira, uma empresa inteira, tem a sua imunidade de mudança. Às vezes não, tem. Então, foi muito curioso. Outro dia eu trabalhei com uma equipe que tem um desafio grande. Eles não vendiam. Sabe assim, não precisava vender. Toda a produção deles, era a fonte de recurso que vinha, não precisava vender. Mudou-se as formas, então eles iam ter que passar a vender. Pessoas técnicas extremamente competentes, que nunca tiveram treinamento em vendas. E aí, assim, será que só o treinamento de vendas ia resolver? A tendência é que as empresas mandem todo mundo para o treinamento em vendas e manda ver, né? Só que, vamos lá, eu estou operando hoje numa lógica, dentro de um modelo mental. E aí, eu trago novas habilidades para esse mesmo modelo mental. Gente, não faz um grande efeito. Agora, se eu elevo primeiro a minha lógica, a minha complexidade mental, e aí sim eu trago novas ferramentas, isso é uma potência para mudar o que está acontecendo dentro das organizações. E tem mais, né? Então, uma mesma equipe pode ter a sua imunidade à mudança coletiva. Eu gosto de um exemplo também, que o Keegan conta. Esse eu não vivenciei, mas eu gostei muito porque ele é muito prático. Um centro de pesquisa nos Estados Unidos, de uma universidade extremamente referente, tinha o seguinte problema. Ninguém era promovido a cientista sênior. Ninguém. Então, a turma entrava, ficava um tempo na escalada e, de repente, o que eles faziam? Iam procurar um emprego em outro lugar, outro centro de pesquisa, onde as suas carreiras iam ser alavancadas, porque onde eles estavam, eles sabiam que eles não iam conseguir. Daí, foi feita a imunidade à mudança dessa equipe de direção, né? Eles começaram a perceber, no desdobrar do mapa, que eles estavam se protegendo. Eles não deixavam. O que eles faziam? Eles pegavam os cientistas mais jovens e lotavam de tarefas até desnecessárias. Sabe assim? Por quê? Porque queriam mantê-los bem ocupados e olha, gente, isso não é de propósito, não é maquiavélico, não. Entende? Mas eles mantinham essas pessoas tão ocupadas, para que elas não conseguissem entender como é que a organização funciona e desenvolver outra área, sabe assim? Onde eles já eram dominantes. Mas isso não era porque eles queriam. Quando eles revelaram isso, dizendo, nossa, a gente está se protegendo nesse nível, a gente não está criando sucessor. Aqui, nós estamos já, catedrático aqui, daqui a pouco a gente vai aposentar. Sabe? A gente precisa vencer isso, vencer esse medo de ser substituído, sabe? Então, é muito bonito quando a gente olha para a imunidade à mudança coletiva também. As famílias têm imunidade à mudança, sabe? Se a gente olhar. Então, é muito bom. E é uma coisa muito rica, muito rica. Muito legal. Não sei se o nome que você queria lembrar era Peter Drucker, não sei. Não era. Não era. É porque o Peter Drucker é da administração, é a parte da cultura, né? Organizacional. Mas eu vou me lembrar depois. Não, tá bom. Outra coisa que o pessoal traz aqui, e eu acho que você já falou um pouco, inclusive nesse último exemplo, a questão do mapa associar resultados, né, na questão organizacional, e o mapa também associado com a questão da disciplina, né, principalmente que você coloca o que sustenta no momento que você identifica, né, essa coisa da disciplina. Eu queria que você respondesse sobre isso, mas antes eu gostaria de falar para todo mundo que está aí, pessoal, que a gente está falando agora do mapa um pouco mais aplicado à organização, mas quem chegou agora do início, a gente falou sobre o mapa, falamos da aplicação na pessoa, e agora a gente está tratando um pouco mais no mapa aplicado na organização. Então, nessa questão da organização, Ellen, porque daqui a pouquinho a live vai cair, e eu gostaria que você respondesse isso,
que é essa parte. Ô, Marcelo Prim, esse é o cara, hein? É o marido da Ellen, um cara fantástico, pai do Rafael. Então, vamos lá. Nessa coisa do mapa, associar os resultados organizacionais, como é que você trabalha, e aí você já citou até um exemplo, uma empresa que era muito tecnológica e tal, querendo mudar esse mindset, essa cultura para a questão comercial, e essa questão da disciplina. Dá um arcabouço nisso para gente. Tá. Deixa eu falar para vocês um pouco dos testes, né? Então é muito importante. Quando a gente mapeia, olhar o mapa, ver a sua imunidade à mudança, é o primeiro passo. E tem gente, por exemplo, que termina o mapa assim, e fala, nossa, então eu acho que talvez eu tenha que fazer um MBA, eu tenho que investir num curso XYZ. Eu falei, não, calma, peraí, vamos olhar aqui no seu mapa e dos desafios que você já experimentou nos seus testes. Se você investir no curso de comunicação não violenta, vai fazer um grande diferencial para você nesse momento, porque você vai alavancar muito mais e atender muito mais aqui estruturar mais o seu novo modelo mental do que se você fizer 1 ano e meio de MBA. Entende? Então, assim, o MBA continua sendo válido? Super. Mas nesse momento, para sustentar o seu novo modelo mental, você precisa de coisas mais cirúrgicas e precisas. E isso ajuda na disciplina. O que mais ajuda na disciplina? Viver a experiência e se perceber. Se perceber mudando, se perceber mais leve, se perceber tendo mais bem-estar nas situações que antes eram tão perigosas. E quando isso vem acontecendo, eu naturalmente mantenho a minha vontade de continuar. Tem um outro aspecto que a gente está tangenciando em vários momentos que eu preciso falar, porque ela vai cair. Eu vou contar para vocês uma coisa. Parte do trabalho do King é o quê? É o desenvolvimento do adulto baseado em Piaget. O que ele fez? Ele mostrou de uma forma muito linda nos trabalhos dele, por meio, né, de toda essa metodologia que ele vem criando, que nós, adultos, aumentamos em complexidade na forma de ver o mundo. É natural esse aumento de complexidade na criança. No adulto, chega mais ou menos pelos 20 e poucos anos, né? O que pode acontecer? Pode acontecer da gente estacionar num tipo de mentalidade, que ele chama de mentalidade social, e ficar lá até o resto da vida. Sendo que a gente tem mais 2 estágios possíveis para todo humano. O Keegan fala uma coisa tão linda, ele fala assim, olha, nenhuma lagarta nasceu para morrer lagarta. A lagarta tem o potencial de virar borboleta. E aí, o que nós vemos? Nós vemos muitos humanos adultos chegando ao final da vida como lagarta. Porque não experimentaram essa multiplicidade de perspectivas e experiências, soltar certezas e ir de forma segura, de forma apoiada, sabe assim? De forma mais humana, de ir ampliando o seu jeito de ver a vida e se transformar. Então, a gente começa na mentalidade social, no adulto, não é? Em que eu cumpro regras. Eu me conformo com o grupo. Mas acontece que as demandas, hoje, para a sociedade, assim, elas são muito mais pesadas e diferentes e múltiplas do que a mentalidade social suporta. E aí, depois, a gente tem a mentalidade autoral. O mapa do processo de imunidade de mudança, ele ajuda a gente a sair de uma mentalidade social e ir para uma mentalidade autoral, em que eu incluo o social, eu abraço, eu faço parte do meu grupo, eu respeito aquelas regras, mas quando as demandas são pesadas para mim, eu questiono as demandas, eu filtro as demandas. Eu sei, eu sou autor do meu caminho. Eu não só obedeço às regras para me socializar. Então, quando a gente fala de mapa de imunidade e mudança, se eu estou diante de uma mentalidade social, o processo de eu não vou ser rejeitado se eu mudar, ele é muito intenso, gente. Sabe, assim, é um grau, é um degrau assim, tão importante. E as empresas, as organizações, a vida está demandando que a gente seja autor do nosso caminho. Que a gente dê ideias, que a gente seja criativo. Se eu sou uma mentalidade social, para não errar, ou para não ser criticado, ou para não deixar de pertencer a determinado grupo, eu até deixo de dar uma ideia, que poderia ser extremamente valiosa.
para uma empresa ou para uma família, entende? Ellen, a gente está quase no final e eu gostaria que você tivesse a oportunidade de fechar. Esse conteúdo é muito amplo. E aí, pessoal, quando a Ellen traz essa questão do social, muitas vezes esses pactos ocultos têm a ver ou com o nosso campo sistêmico, ou nessa questão para atender o social, coisas que você guarda internamente que faz com que sustente comportamentos que vão contrário ao seu novo objetivo. Esse é a riqueza do mapa de imunidade, é você trazer clareza. E aí, com clareza, você tem a possibilidade de mudar essas lentes e para obter os resultados novos que você deseja. É fantástico, recomendo. Ellen citou aí o livro, se quiser mostrar novamente o livro aí. A Ellen citou, inclusive, que esse livro foi o primeiro que ela teve contato, que ela mergulhou antes de fazer o curso lá com o próprio Keegan. E a Ellen tem trabalhado muito, apoiado muitas pessoas e organizações a também desenvolver o seu mapa de mudança para trazer essa clareza para que haja as mudanças necessárias. Um outro ponto que eu gostaria de colocar também, pessoal, é que acompanhem a Ellen, principalmente vocês que têm filhos pequenos. Ela é brilhante na implementação de uma série de coisas por Rafa. Eu já tenho meus filhos crescidos e eu sou um babão pelas publicações e pela forma que ela conduz a criação do Rafael, junto com o Marcelo Prim, um cara brilhante. Os dois, esse casal, vale a pena a gente estar sempre sintonizado. Ellen, faz sua despedida final antes do Instagram nos empurrar para fora. E, pessoal, vai ficar gravado. Indiquem para as pessoas, caso vocês queiram, todo sábado alguma live corporativa aqui nesse horário. Eu estou fazendo com pessoas especialíssimas e que são meus professores, meus mestres, meus parceiros de trabalho, como Ellen Macedo. Diga aí, Ellen. Vamos lá. Eu vou terminar com uma pergunta, que eu adoro, que o Keegan também faz, que eu fiquei fã e eu tenho replicado, e eu vou entregá-la para vocês também. Se tem 14 sapos sentados num tronco e 3 deles decidem pular, quantos restam no tronco? A maioria das pessoas vai responder 11. O Keegan fala, é muito provável que ainda tenham 14 lá. Por quê? Porque entre decidir dar o pulo e ter a capacidade para fazer esse pulo, existe uma lacuna. E essa lacuna, ela precisa ser cuidada, zelada e construída. É o processo de construir a capacidade para dar o pulo. Então, eu convido vocês aqui para observar, vocês decidiram dar pulo? Então, e por que não está conseguindo dar esse pulo? Vamos observar? Vamos olhar? Com carinho, com humanidade, não com a sensação de que você é incompetente ou incapaz, mas sim com aquela ideia de que você está se protegendo de algo. E talvez essa proteção seja algo que vem de uma longa história, venha do contexto onde você vive, está vivendo, uma combinação desses dois. E você precisa ir soltando essas certezas de forma segura, de forma coerente com a sua história, de forma simples, para que você possa, sim, atingir um nível de complexidade mental adulta em que você vai ser a borboleta, né? Não vai ficar como lagarto pro resto da vida. É isso, gente. Obrigada por nos acompanhar, obrigada por estar aqui. E estou à disposição no LinkedIn, no Instagram, né? Estamos por aí, podem procurar, podem perguntar. Vou ter o prazer em responder mais coisas, mais curiosidades e compartilhar mais com vocês. E, Ricardo, obrigada pelo convite. As conversas com vocês são sempre muito especiais, meu querido. Gratidão você, Ellen, pela parceria. É muito rico, né? As trocas, as partilhas. A gente tem um trabalho juntos aí, pessoal. Há um ano atrás eu assumi a liderança de uma empresa, mas eu não largo a Ellen de perto. A Ellen, a Dani, Henrique Santana, é um time enorme, porque eu sou adepto daquela pesquisa que fala assim, você é o resultado de 5 pessoas com quem você convive. Então, eu não tenho só 5, graças a Deus, Deus é muito pródigo comigo, mas eu tenho pessoas que eu considero ser as melhores ao meu redor, e são elas que me fazem ser uma pessoa boa também, né? E eu acredito nisso, eu confio nisso e eu trabalho muito com isso. E a Ellen colocou um negócio lá que é uma característica muito nossa desse grupo, e é uma característica que pelas pesquisas elas têm sido
destaques das pessoas que querem ter competências diferenciadas para o futuro. É o resgate, pessoal, desse olhar da criança curiosa, né? De você querer ir além, né? Porque se você faz o que todo mundo faz, você está na média. Se você está na média, é um comportamento medíocre, que é um comportamento mediano. E a humanidade hoje precisa fazer com que a gente faça o que a gente trouxe de natural. O que a gente trouxe de natural, potencializado. Sem esses pactos ocultos que a Ellen nos trouxe aí hoje tão brilhantemente, livrando dessas crenças que nos limitam, nos dando essa oportunidade de buscar, né, pessoal, a passar por experiências que ressignifiquem todos esses pactos. É esse o ponto. É você passar por experiências seguras, mas que elas que vão construir esse novo ser, esse novo mindset. Pessoal, beijo no coração para vocês. Ellen, gratidão. Marcelão, gratidão. Rafa, obrigado. Obrigado por tudo. Próximo sábado vamos estar aí com Rex Thomas, hein, pessoal? Vamos conversar sobre isso. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau.